Dia 20 de março de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Olha que temos muitas coisas para conversar no dia de hoje, né? Principalmente essa notícia que saiu agora no final da tarde, que o Anderson Torres pediu para o STF mandar fazer uma acariação entre ele e os dois comandantes que acusaram o nosso presidente de promover ou de tentar um golpe através daquela minuta. E nós vamos conversar sobre isso já, né? Por quê? Finalmente chegamos à conclusão de que o Brasil vive hoje uma tremenda farsa para encobrir seus desmandos governamentais. Lá se vai 15 meses com a enrolação desse assunto cartão de vacina e 6 anos de velório para Marielle Franco, uma inexpressiva vereadora carioca. Desde 1º de janeiro de 2023, a Polícia Federal virou notícia diária nos meios de comunicação, ou por conta do cartão de vacina do presidente Jair Bolsonaro, ou pelas suas joias, né? Pela baleia Jubarte e finalmente a minuta do golpe. Em toda e qualquer cena de crime, seja ele qual for, o que os investigadores sempre procuram são as digitais do suposto criminoso, ou seu DNA, para comprovar que ali ele esteve, ali participou de um suposto crime, para comprovar sua culpabilidade. No caso do ex-presidente, até hoje, nenhuma digital dele foi encontrada em nenhum dos argumentos, nenhuma das narrativas criadas pela esquerda. E principalmente, nunca foi encontrado um DNA de Jair Bolsonaro na cena de um crime. E por conta disto, a Polícia Federal, a mando daquele ministro, passou então a fazer uso da delação premiada daqueles que foram presos, de forma inclusive arbitrária, para poder criminalizar Jair Messias Bolsonaro. E olha que um dos motivos que eles usaram para acabar, destruir a Lava Jato, foi justamente o fato de que a Polícia Federal fazia as delações premiadas, para o pessoal confessar e devolver o dinheiro roubado, né? E agora estão fazendo a mesma coisa, só que no sentido oposto, para forçar, obrigar qualquer preso a delatar, a dizer aquilo que inclusive nem é verdade, para poder se ver livre da pressão. Primeiro, tentaram linkar o nome de Jair Bolsonaro com a morte da vereadora, né? Onde inclusive a Rede Globo de televisão até forjou uma matéria, nunca foi indiciada por conta disso, nunca foi penalizada por conta disso, porque ela forjou uma matéria de, acho que Fantástico, o Jornal Nacional, seja lá a porcaria que foi, dizendo que o tal Rony Lessa, que hoje está preso por ter sido o executor de Marielle Franco, de que ele esteve na casa de Jair Bolsonaro. Vocês se lembram que a Globo até entrevistou o porteiro do condomínio lá do Rio de Janeiro, onde vive o presidente Jair Bolsonaro. Então disseram que o Rony Lessa foi lá no apartamento dele, aquele carnaval que no final da história se viu jogado na lama o noticiário, porque ficou provado que o presidente não tinha nada a ver com aquele assunto, claro, né? Depois criaram a narrativa de que o tenente-coronel Mauro Cid havia forjado um cartão de vacinas em nome do presidente e da sua filha, a Laura, a mando do próprio presidente Jair Bolsonaro. E por conta disto, ele foi indiciado pela Polícia Federal naquele momento, o Mauro Cid, né? E claro, agora, no dia de ontem, Jair Bolsonaro acabou também sendo indiciado pela Polícia Federal, onde a Procuradoria-Geral da República deverá investigar e dar andamento ou arquivar o caso. Muito bem. Sem sabermos de fato o que vem pela frente, vamos raciocinar da seguinte forma. Se a Polícia Federal realmente tivesse alguma prova contra Jair Messias Bolsonaro, eles já teriam apresentado.
até para dar novamente a credibilidade ao trabalho da Polícia Federal, que já foi muito enaltecida por nós e que hoje, infelizmente, olhamos com outros olhos, né? Se o ministro Alexandre, tivesse essas provas em mãos, ele também já teria mostrado para todos, até para evitar ataques contra ele mesmo e também para justificar suas ações consideradas por nós arbitrárias. Com relação ao cartão das vacinas, era para ser levado em consideração que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode conseguir de forma correta, lícita ou não, as informações, os dados de qualquer pessoa. E com esses dados, preencher formulários, preencher requerimento, até mesmo dentro de uma Secretaria da Saúde, para forjar um documento, como fez o Mauro Cid, que ficou provado que ele realmente forjou um cartão de vacinas. Mas isso, qualquer pessoa pode ter acesso a uma informação e preencher um formulário em nome de outro, né? E somente isso serve, inclusive, para justificar a existência dessa carteira de vacinas em nome de Jair Bolsonaro e de sua filha, pois ele nunca precisou desse tipo de comprovante, de documento, para poder viajar, inclusive para os Estados Unidos, para onde ele foi. Como presidente da República, Jair Bolsonaro não precisava mostrar comprovação de vacina nenhuma, pois ele possuía o visto A1, que é dado para diplomatas e chefes de Estado para entrarem sem passar por burocracias, sem necessidade de seguir medidas como a apresentação de um cartão de vacina. E na época, sua filha Laura tinha apenas 12 anos de idade e sabia-se naquele momento que pessoas com menos de 18 anos não precisavam tomar vacinas. Em março de 2023, ao deixar os Estados Unidos, o presidente Bolsonaro simplesmente realizou o teste de PCR, porque ele já não era mais presidente. E o teste PCR era necessário para entrar no Brasil. E ele fez isso, voltou para o Brasil sem o menor problema. Outro detalhe, isso é tão certo que todos nós vimos quando o presidente Jair Bolsonaro comia pizza na calçada lá em Nova York, em frente à pizzaria. Por quê? Porque naquele momento, para entrar em qualquer ambiente fechado, tipo restaurantes, pizzarias, era necessário a apresentação a comprovação de vacina. E ele não tinha para mostrar. Por isso ele comeu na calçada, mostrando que, de fato, ele não havia tomado vacina. Se ele não havia tomado a vacina, para que ele precisava de um cartão de vacinas? Isso por si só desmonta essa narrativa. Ora, por tudo isso, e já prevendo o aumento de pressão contra Jair Bolsonaro, então a base bolsonarista, lá do Congresso Nacional, decidiu agora dobrar a aposta na tese de perseguição política. Tanto é que ontem foi a vez do Gustavo Gaia fazer um duro pronunciamento sobre as perseguições, sobre a situação do Brasil, sobre tudo que foi conversado lá nos Estados Unidos, em Washington, naquela coletiva de imprensa. Já adiantou que vão fazer a mesma coletiva de imprensa em algum parlamento europeu, que já está em andamento as preparativas, porque o mundo inteiro vai tomar ciência de tudo que aconteceu. Então agora os aliados de Jair Bolsonaro querem sim lançar dúvidas sobre o relatório da Polícia Federal e desacreditar os depoimentos que serviram de base para um indiciamento. A estratégia pretende dar uma resposta política a esse indiciamento, apresentar o ex-presidente como uma espécie de mártir, porque ele está sendo perseguido desde o dia que ele se candidatou à presidência. Há duas narrativas difundidas pelos aliados. Primeiro, é que os depoentes teriam supostamente mentido em suas oitivas para se livrarem de eventuais acusações, apontando então o dedo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que de fato ninguém sabe, inclusive, se é verdade ou não. A segunda
é investir na versão de que o relatório supostamente teria sido distorcido, como bem havia dito na semana passada o próprio Mauro Cid, deixando de retratar aí a real fala dos depoentes. O Mauro Cid disse que suas palavras estavam sendo distorcidas. Hoje, o senador Ciro Nogueira reforçou o couro, né, nas redes, dizendo o seguinte: em uma reunião no Planalto, o presidente Bolsonaro recebeu uma comitiva de marcianos e orquestrou um golpe na Lua, com o apoio da extrema-direita de Plutão. Pronto, mais um testemunho comprometedor, como exatamente a mesma veracidade de todas essas outras que já foram feitas pela Polícia Federal. Ou seja, muito sarcástico. Agora, como forma de repúdio a tudo que vem sendo dito pela imprensa, levantando falsas narrativas, né, a defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, apresentou na última segunda-feira, anteontem, um pedido para o Supremo Tribunal Federal para que seja feita uma nova oitiva, mas estilo acariação, entre ele e os dois comandantes, a do Exército, o comandante do Exército e da Aeronáutica. Ele quer que a Polícia Federal faça oitiva com eles todos ao mesmo tempo, numa espécie de acariação ali, cara a cara, para que o Anderson Torres desminta o que disse o Freire Gomes, né, e o Batista Júnior. Ele quer derrubar essa narrativa da reunião sobre a minuta do golpe, né? Outra coisa, ele pediu também, o advogado do Anderson Torres pediu também a investigação sobre os dados de geolocalização dos telefones celulares de Anderson Torres, de Freire Gomes, de Batista Júnior e do presidente Jair Bolsonaro. Por que será que ele está pedindo isso? Ele está pedindo porque ele tem certeza de que o que Freire Gomes e Batista Júnior disseram sobre a minuta do golpe que estava sendo preparada, tramada por Jair Bolsonaro, não é bem assim a conversa. E possivelmente eles nem estavam todos juntos no mesmo ambiente. Por isso, está pedindo a investigação de geolocalização dos seus celulares. Pois é, enquanto isto, a imprensa deixa de vasculhar o caos econômico que tomou conta do Brasil, onde nossa dívida pública já consome 75% do nosso PIB, onde a arrecadação anual do governo está no valor de 5 trilhões de reais, agora para 2024, e esse montante não serve para pagar a dívida de praticamente 7 trilhões que o Brasil tem. Sem contar que a cada mês vai sendo acrescido de juros e correção monetária. Por isso a fuga de investidores. Por isso está todo mundo correndo do Brasil. Simplesmente eles não conseguem tapar o buraco do rombo que se encontra o caixa lá do Palácio do Planalto. E eles não param de gastar. E enquanto isto, por incrível que pareça, esse atual desgoverno anunciou hoje que foi encontrado, misteriosamente, os móveis do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, melhor dizendo, que o Luiz Inácio havia dito que estava desaparecido por culpa de Bolsonaro. O casal, quando chegou lá no Palácio da Alvorada, em 1º de janeiro, falou: cadê os móveis? Sumiram! Culpa do Bolsonaro. Vocês se lembram, né? Na época, por causa desta acusação, o casal esbanja se sentiu no direito de gastar 197 mil reais em móveis de luxo, para o próprio deleite deles. Mas, segundo a SECOM, no dia de hoje, houve um descaso na busca pelos 261 móveis ditos como desaparecidos, e que finalmente foram encontrados. Sabe aonde? Espalhados em diversos cômodos da residência. Ora, me parece que o Palácio da Alvorada começa em Brasília e termina lá em Porto Alegre. Só pode.
Será que até hoje, passado 15 meses de desgoverno, eles não tinham encontrado esses móveis dentro do Palácio da Alvorada? Claro que essa conversa é mentira. Tanto é que a SECOM não deu mais detalhes sobre o assunto, não falou mais nada. Então o que nós estamos vendo é um país de faz de conta, é um circo, onde nós, a população, somos os palhaços. Porque eles se sentem os experts, os espertos que conseguem controlar a tudo e a todos, vendendo mentiras, vendendo narrativas, apontando o dedo para todos os lados como se fosse uma metralhadora giratória, né? Estragando reputações, causando danos irreparáveis, dando 17 anos para inocentes acima de 60 anos de idade, que vão terminar suas vidas na cadeia, sem terem cometido crimes algum. E aí, a quem nós temos que recorrer? Como disse o Nicolas Ferreira anteontem, não temos onde recorrer. Por isso, então, esse movimento dos congressistas indo a Washington e prometendo irem agora em algum parlamento europeu para levar essas informações de mundo afora, isso vai servir, sim, de pressão muito forte contra o governo brasileiro. Não pensem os senhores que essas reuniões, essas coletivas de imprensa não sirva para nada. Muito pelo contrário, serve e muito. Porque existe sim uma influência muito forte, influência inclusive negativa para a imagem do Brasil diante dos outros países, que podem pensar 2, 3 ou até 10 vezes antes de quererem fazer negócios com o Brasil. Imaginem com Donald Trump no poder dos Estados Unidos, o que ele pode fazer. É isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Quem sabe uma hora ou outra esse canal volte a crescer. Lamentavelmente, não sei dizer porque que o YouTube amarra o canal desse jeito. Não, mas fazer o que? Dependo deles. De qualquer forma, desejo a vocês um excelente fim de noite. Muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.